pessoal. Como havia combinado com vocês, na aula anterior a gente já havia encerrado as questões de exemplo sobre como calcular montante e capital em juro composto, a capitalização composta. Nessa aula 3 nós vamos dar um enfoque maior na resolução de exercício, visando buscar mais conhecimento sobre o assunto, para quando formos realizar nossas atividades esteja com mais um preparo melhor. Então vamos ver o que tem aqui nos exercícios. Nessa aula 3 nós vamos resolver 4 exercícios sobre o juro composto. Dentro dessas questões nós vamos calcular montante, calcular juro, calcular taxa, calcular tempo, porque nas aulas anteriores nós calculamos somente montante e capital. Então o exemplo número 1 diz o seguinte: considerando o regime de capitalização composto, calcule o juro obtido. Ele está pedindo aqui o juro, observe que ele está pedindo o juro no período de 3 meses, o tempo de 3 meses, a taxa de 3% ao mês, 3% AM, de um capital de 100 mil reais. Então observe que aqui na questão, o que de fato ele está querendo na questão é o juro, ele não está pedindo o montante, ele está pedindo justamente o juro. Então, observando isso, nós vamos agora dar prosseguimento à questão. Então, o que diz no enunciado da questão? Nós temos que tirar esses dados para melhor entendermos o processo. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós estamos precisando calcular o juro. Então, o juro é justamente a interrogação do problema. O capital que nós temos aqui na questão de 100 mil, nós temos uma taxa de 3% ao AM, no caso ao mês, transformando 3% na forma decimal, que é a maneira correta de dar entrada na forma do montante. 0,03, basta dividir 3 por 100, que você encontra 0,03. Temos o tempo, que é dado em mês, né? Observe que aqui o tempo tem compatibilidade com a taxa. Sempre gosto de lembrar isso na hora da resolução do exercício, que o tempo que é dado na mesma unidade que tem que ser dado a taxa. Então nós temos aqui uma compatibilidade. Então, diante dessa compatibilidade, já podemos prosseguir no cálculo da questão. Então o que diz? A fórmula do montante que a gente viu nas aulas teóricas é C que multiplica 1 mais I elevado a T. Então, baseado nela, é que nós vamos calcular o nosso juro. E também nós sabemos que o juro, o montante é igual ao juro mais o capital. Então, a partir daqui é que eu vou encontrar o que eu estou querendo na questão. Eu quero justamente o juro. Então, se eu estou querendo o juro e sei que o montante é igual ao juro mais o capital, basta isolar esse J, que é o juro, e aí eu vou ter J, que é o juro, igual ao montante menos o capital. Então, substituindo os dados, nós vamos ter que no lugar do montante, nós vamos colocar a fórmula daqui, que é C que multiplica 1 mais I elevado a T. E como ele é montante menos o capital nós já temos aqui do lado na sequência. Então, o juro vai ser igual ao C, que é 100 mil, que é o nosso capital de 100 mil, que multiplica 1 mais I, o I é a taxa, ela tem que entrar na forma decimal, então 1 mais 0,03, e o tempo, ele está no expoente, então T igual a 3 entra lá na forma como sendo no expoente, menos o capital, que é da forma. Então nós vamos ter 1 mais, primeiro somamos o que tem no parênteses, 1 mais 0,03 dá 1,03, isso aqui tudo é elevado a 3, multiplicado por 100 mil, e menos o capital, que é 100 mil. Então, essa informação de potências com número decimal, normalmente vem no enunciado da questão. Se vocês observarem, no enunciado da questão tem um dado informativo para ser usado aqui justamente no lugar desse número que nós temos aqui como sendo uma potência, com a base sendo um número decimal. Então, continuando aqui, fazendo essa substituição, nós vamos ter que o juro ele é igual a 100 mil vezes esse valor que nós substituímos pela potência. Então, multiplicando isso aqui por 100 mil, essa vírgula que está entre 1 e o 0, ela anda 5 casas para a nossa direita. Então, ela vai ficar entre o 2 e o 7. Então, nós temos 109.272,70 menos 100 mil. Logo, nós vamos ter um juro de 9.272,70. Portanto, essa resposta nós encontramos ela na letra C do nosso gabarito. Muito bem, vamos ver o que espera, que nos aguarda a segunda questão. A segunda questão, ele quer saber quanto uma pessoa deve aplicar, ou seja, agora observe que ele está falando da aplicação, ele fala que a aplicação é o capital,
Então veja que agora eu já estou querendo o capital. Então ele quer quanto uma pessoa deve aplicar um capital hoje para ter acumulado um montante. Veja que ele deu um montante de 100 mil. Daqui a 12 meses, o tempo, 12 meses, a taxa de 1% ao mês. Então veja que também aqui está uma compatibilidade, 12 meses e 1% ao mês. Segundo regime de capitalização composta. Então nesse caso aqui, novamente, juro composto. Veja que nós já temos a informação dos dados que tem na questão. Então vamos lá. Nós temos a solução, tirando os dados, eu tenho um montante que vale 100 mil, tem no enunciado da questão. Nós temos o capital, que é justamente o que ele está perguntando, ó, quanto uma pessoa deve aplicar, é o capital. Eu tenho uma taxa de 1% ao mês, então eu transformo esse 1% na forma decimal, basta dividir esse 1 por 100, que eu encontro 0,01. Eu vou ter o meu tempo, o tempo dado na questão são 12 meses, então, diante disso, nós já temos a fórmula que é de outros exercícios anteriores, que o montante é C, que multiplicou mais I elevado a T. Então, aplicando diretamente a fórmula, vamos substituir o montante, que vale 100 mil, o capital que eu estou querendo, aí 1 mais I elevado a T, então o I, ele entra aqui como 0,01, e isso aqui é elevado à potência 12. Por que 12? Porque é justamente o tempo que nós temos de 12 meses. Então, dando continuidade, vamos observar que esse valor que está em destaque, nós vamos somar esse número internamente, a fração, o número decimal dentro do parênteses. Então, o que nós vamos acontecer? 1 mais 0,01 vai ficar 1,01, só que isso tudo é elevado à potência 12. Então, olhando aqui para o dado da questão, nós vamos ter que substituir essa potência que tem aqui na questão, nós vamos substituir pelo valor correspondente dela. Então, nós vamos ter C que multiplica esse valor, 1,1268. Como esse número C está multiplicando, o capital está multiplicando esse valor de referência que nós encontramos da potência, quando ele vier para o outro lado aqui, ele vem dividindo. Então, você vai pegar 100 mil e dividir por 1,1268. E nós vamos encontrar um capital de R$ 88.746,89, o que nós temos na letra B, o nosso gabarito. Muito bem, vamos ver o exemplo 3. O exemplo 3, ele está pedindo agora a taxa. No primeiro nós calculamos o juro, no segundo nós calculamos o capital, no exemplo 3 nós estamos calculando a taxa, ele quer saber a taxa. Então, determinar a taxa de juro composto cobrado por um banco, justamente instituição financeira, um empréstimo no valor de R$ 800 mil por 8 meses. Então, ele quer saber a taxa. Então, se o tempo está em mês e ele não pediu a modificação da taxa, então a taxa que nós vamos encontrar é uma taxa mensal. No enunciado da questão, às vezes ele pode pedir a taxa anual, então você tem que fazer umas transformações. Não é o caso aqui, ele está pedindo a taxa mensal, aí você tem aqui o valor do empréstimo, no caso aqui 800 mil, e aí nós temos os dados aqui. Ele diz que cujo valor final foi pago, quer dizer que o valor que nós obtivemos aqui no final foi de 1 milhão. Então, nesse caso, seria o montante. Então, vamos tirando os dados aqui. Os dados, nós temos a taxa, que é a interrogação da questão. Nós temos o montante, que é 1 milhão, que é o que justamente foi pago no final. Eu tenho um capital de aplicação, que foi de 800 mil. E eu tenho um tempo de 8 meses. Então, logicamente, essa taxa, quando nós encontrarmos ela vai ter que ser compatível. Então, ela vai ser uma taxa mensal. A fórmula nós já conhecemos e outros exemplos, então vamos lá. No lugar do montante, eu estou colocando 1 milhão. No lugar do C, aqui eu estou colocando 800 mil, que multiplica 1 mais I elevado a T. Observe que o T, eu já substituí aqui, o T, justamente 8. Esse Izinho que está embutido aqui dentro desse parêntese, é que nós precisamos calcular. Então, o que vai acontecer agora? Nós vamos pegar substituição, nós vamos pegar... Eu peguei esse primeiro membro, se eu digo que 1 milhão é igual a 800 mil vezes 1 mais I elevado a 8, então eu posso pegar 800 mil, que multiplica 1 mais I elevado a 8, igual a 1 milhão. Por que isso? Porque como eu estou uma igualdade, eu posso fazer essa jogada sem alterar nada, né? Não tem alteração nenhuma. Então, isolando esse termo, que tem a variável I, esse 800 mil, como ele está multiplicando aqui, ele vai dividindo para o outro lado. Então, ficaria 1 mais I elevado a 8 e fica 1 milhão, né? 1 milhão dividido por 800 mil. Quando eu fizer os cortes dos zeros, as simplificações, cancela a quantidade de zero que eu cancelar em cima, eu cancelo embaixo, então tem 5 zeros aqui embaixo,
Eu cancelo 5 zero em cima, simplificando, ficou 1 mais i igual a 10, né? Sobrou 10 dividido por 8. Quando eu dividir 10 por 8, eu vou encontrar 1,25. Como é que eu vou fazer agora para tirar esse i de dentro desse parêntese? Então, o inverso, você tem que lembrar que o inverso da potência em qualquer situação é a radiciação. Então, nós vamos ter que 1 mais i, ele é igual a raiz oitava de 1,25. Então, se aqui fosse raiz quadrada, 2, raiz quadrada de 1,25. Se fosse um 6, raiz sexta de 1,25. Como é que é um 8, então raiz oitava de 1,25. E se você observar, na questão, no enunciado, tem esse valor. Raiz oitava de 1,25 é aproximadamente 1,0283. Então, vamos substituir esse valor da raiz pelo valor correspondente dela. Então, isolando o i, agora ficou fácil. O i vai ser igual a quem? Vai ficar 1,0283, que está no segundo membro. E eu pego esse mais 1 e ele vem para cá menos. Toda vez que está mais, vem para cá para o segundo membro menos. Então, eu vou ter o i que seria 1 menos 1,0283 menos 1, vai sobrar justamente a parte decimal. Como é que eu vou agora identificar a minha taxa? Veja que a taxa ela é dada em porcentagem, ele aqui está na forma decimal. Como está na forma decimal, eu vou pegar isso aqui tudo e multiplicar por 100. Então, multiplicando tudo por 100, eu vou encontrar, a vírgula vai deslocar duas vezes para a direita, eu vou encontrar 2,83% ao mês, o que está na alternativa. O exemplo 4, nós temos um capital de 10, ele está dizendo que um capital é agora um capital de R$10.400, e esteve aplicado a taxa anual de 12%. Então, a taxa é anual de 12%. No regime de capitalização composta, ele quer que agora você calcule o tempo, a variável é o tempo, para que se possa ser obtido um montante de R$36.400. Veja que agora apareceu umas informações em formato de logaritmo. Por que aparece esse formato, esses dados em logaritmo? Como nós sabemos, antes de falar sobre essa questão do logaritmo, antes de a gente fazer esses dados, vamos falar sobre o logaritmo, vamos ver os dados. Então, vamos ver. A taxa 12% ao ano, 0,12 decimal, divide isso aqui tudo por 100, desculpa, você vai encontrar 0,12, o montante 36.400, o capital que tem no enunciado 10.400. Então, ele quer saber justamente o tempo. O tempo, ele está onde? Ele está na variável, aqui em cima do expoente. Como ele é expoente, só podemos calcular expoente de uma expressão matemática através do logaritmo, se ela for uma variável. Então, vamos ver como é que se processa. Então, nós temos aqui a forma do montante, já conhecido. O montante é igual a quanto? O montante é 36.400, está aqui na questão. Nós temos o capital 10.400, capital 10.400, 1 mais a taxa 0,12 na forma decimal e o tzinho aqui em cima no expoente. Então, o que vai acontecer? Eu vou somar primeiro o que tem dentro do parênteses, ficaria... já coloquei ele para o segundo membro, para facilitar o cálculo, né? Se esse termo aqui está no primeiro membro é igual ao que está no segundo, então eu pego esse do segundo logo igual ao primeiro. Então, ficaria 10.400, somei aqui... 1 mais 0,12 deu 1,12, isso é elevado ao tempo. Esse número que está multiplicando 10.400, ele vai para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter 1,12t, aliás, elevado a t, é expoente, 36.400 dividido por 10.400. Quando eu fizer essa divisão, eu vou encontrar 3,5. Agora é o seguinte, como calcular esse t? Para mim eliminar esse t, para mim encontrar ele dentro dessa expressão, eu vou ter que aplicar logaritmo, para eu poder sair de uma expressão matemática, onde o expoente, ele está a variável está indo no expoente de um número, eu tenho que aplicar logaritmo para sair dessa situação. Então, nós vamos ter uma revisão depois, na aula posterior, sobre logaritmo, e a gente vai ter uns dados mais aprimorados sobre esse assunto de logaritmo. Então, eu aplico o logaritmo no primeiro membro, nesse primeiro membro aqui, como base 10, o logaritmo de base 10, e aplico também no segundo membro. Então, aplicando o logaritmo nesses dois números destacados em vermelho, nós vamos ter logaritmo de 1,12 elevado a t e logaritmo de 3,5. Aí você diz assim, falou em base decimal. Quando você aplica logaritmo de base decimal, não é preciso especificar a base do logaritmo. Por si só, ele fica subentendido como sendo logaritmo de base decimal. Então,
Como esse logaritmo, lá nas propriedades logarítmicas, quando eu tenho o logaritmando elevado a um expoente, no caso aqui o logaritmando é um número que está na parte superior, e a base 10 ela está na parte inferior, mas não é preciso apresentar. Esse t ele vem multiplicando para frente esse logaritmo, então ele vai ficar assim, t que multiplica log, ele saiu de cima daqui da parte superior de 1,12 e foi para frente multiplicando. Então quando eu pego ele e trago ele aqui para frente, ele multiplicando, esse valor aqui do log de 1,12 ele vai para o outro lado dividindo. Se o outro lado é um log de 3,5, esse que está multiplicando vem dividindo. Aí você agora observa. O que eu vou fazer? Vou pegar agora o seguinte, eu vou pegar os dados que tem no enunciado. Ó, log de 3,5 é 0,54. Então eu vou pegar 0,54 e substituir. O log de 1,12 é 0,05, substituir. Então observe que o logaritmo se tornou agora uma coisa mais simples porque nós substituímos os respectivos valores dele. Então o nosso t aqui vai ficar 0,54 dividido por 0,5, nós vamos encontrar 10,8 anos. Então observe que o nosso gabarito vai marcar a letra E. Então, portanto, essa resolução de exercício que nós fizemos sobre juro composto, deu uma noção de como é a aplicação dessas questões quando estivermos fazendo prova, fazendo Enem, fazendo concurso, fazendo qualquer que seja o assunto de logaritmo. E o assunto de expoente, o assunto de montante, de juros simples. Então, todas essas noções nós vamos ver, vamos ter umas aulas de revisão. Então, eu vou fazer uma revisão de exponencial, uma revisão de logaritmo, para a gente ter uma noção bem melhor sobre esse assunto. Então, até a próxima. Na próxima, a gente já vai se encontrar para resolver, fazer mais exercícios, mas aí já vão ser vocês que vão fazer esse exercício baseado nessas 3 aulas que eu dei sobre juros simples e juro composto, fazendo uma revisão.